Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao programa Violência contra a Mulher Não é Normal. Eu sou Amanda Sadala, eu sou cofundadora da Serenas e hoje a gente está indo para a aula 3 do módulo 4. Nesse módulo, a gente falou sobre relações e afetos na adolescência. E agora, nessa aula, a gente vai conversar sobre machismo e masculinidades. Afinal, o que é isso, né? Qual que é a diferença entre essas duas palavras? Antes da gente começar, eu queria trazer uma reflexão para vocês. A gente ouve muito falar de machismo, né? O machismo que é aquele preconceito contra as mulheres, o machismo que é aquilo que coloca as mulheres numa posição inferior ao dos homens, o machismo que é aquilo que faz com que os homens acreditem que as mulheres, de alguma forma, podem ser controladas, objetificadas por ele. Agora, masculinidades diz respeito à forma como os homens entendem que devem se comportar por serem homens. Masculinidade significa o que significa ser homem. Como eu me comporto por ser homem? Hoje, os meninos e homens têm aprendido que ser homem significa ser algo muito ruim. Algo que fomenta, que alimenta o tal do machismo. Vamos entender por quê. Bom, para a gente começar, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que os meninos aprendem como sendo comportamentos de meninos. Os meninos aprendem que eles têm que demonstrar poder, agressividade, que eles têm que ter comportamentos sexuais desejando a mulher a todo momento. Os meninos entendem que eles não podem demonstrar seus sentimentos. Isso, gente, leva a uma situação como a que a gente vive no Brasil, em que os homens se matam 4 vezes mais. Os homens hoje, entendendo que não podem expressar os seus sentimentos, expressam os sentimentos através da violência contra outras pessoas, na maioria das vezes contra a mulher, e contra eles mesmos, por exemplo, com suicídio, automutilação e por aí vai. E aí, gente, a gente precisa entender que a forma de se comportar que os meninos hoje entendem como sendo comportamento de meninos é o que a gente chama de masculinidade tóxica. Hoje os meninos têm se comportado de uma forma que acaba fazendo com que as mulheres sejam extremamente prejudicadas. Porque quando esse menino aprende que ele tem que ir para a balada e pegar várias mulheres e depois sair por aí falando coisas sobre o corpo dela, essa menina sofre uma violência sexual. É essa masculinidade tóxica que fez com que quando eu era adolescente, a minha amiga Helena tivesse as fotos dela nua, espalhadas pela escola. Porque aqueles meninos, eu ouço dizer, achavam que fazer aquilo, tirar aquelas fotos, espalhar aquelas fotos, faziam deles mais homens. Como se a masculinidade deles estivesse sendo provada para todo mundo, mostrada para todo mundo, porque eles espalharam fotos de uma mulher nua. Olha que coisa, né? E aí eu fico me perguntando se os meninos gostam, querem isso. Eu imagino que a resposta seja não. Porque quando eu converso com os meninos, eles viram para mim e dizem: Amanda, eu não queria ter que sair por aí falando que eu peguei todo mundo. Eu detesto isso. Eu quero ficar de boa na minha. Mas eu faço isso porque me falaram que eu tenho que fazer. Ou seja, os meninos também não estão felizes com esse tipo de comportamento, que eles reproduzem porque entenderam que precisam. E nessa masculinidade tóxica, os meninos também aprenderam que as mulheres são como objetos. Objetos hipersexualizados, objetos de desejo do homem. E é isso que a gente chama dessa masculinidade violenta. E mais do que isso, uma sexualidade violenta. Uma sexualidade que envolve a mulher sendo humilhada, a mulher sendo usada, a mulher sendo desrespeitada. Por exemplo, quando uma menina de 15 anos me diz que o namorado fala que não vai fazer sexo com ela, ter uma relação sexual, se ela quiser que ele use o preservativo. Ele não vai utilizar o preservativo. Isso é uma forma de relação violenta, é uma forma de sexualidade violenta que tem na raiz essa tal da masculinidade tóxica. E aí, para falar sobre isso, eu quero trazer alguns dados eles mostram pra gente o quanto os homens realmente
estão reproduzindo comportamentos que eles não querem reproduzir e o quanto isso está fazendo mal para eles e para nós mulheres. Bom, o primeiro dado é que 79% dos homens negros, 71% dos homens brancos concordam que quando meninos aprenderam que deveriam ser fortes fisicamente. A gente também tem mais de 70% dos homens brancos e negros falando que quando meninos aprenderam que não podiam demonstrar fragilidades. Lembra que a gente falou sobre como na infância aquele menino aprendeu que não podia sentir medo? 56% dos homens negros e 49% dos homens brancos concordam que quando meninos aprenderam que deveriam ser dominantes nas relações amorosas. Olha o quanto isso tem a ver com a violência sexual. Olha o quanto isso tem a ver com esse homem entendendo que ele tem que dominar, que ele tem que mandar naquela relação. Que o desejo da mulher não é válido. A gente tem os homens falando que eles gostariam de ter uma relação mais próxima com os amigos, para expressar mais afeto, para poder falar sobre seus sentimentos, sobre as suas dúvidas. Os homens gostariam de poder fazer isso, mas eles não sabem como e acham que não podem. Esses dados são de uma pesquisa do Papo de Homem que eu recomendo muito que todo mundo acesse o relatório para entender um pouco mais sobre como essa masculinidade tóxica está presente na vida dos meninos e dos homens. E eu trouxe essa diferenciação entre os homens negros e os homens brancos, porque essa ideia do homem como dominante, do homem como forte fisicamente, essa ideia é ainda mais forte sobre os homens negros. As mulheres negras são hipersexualizadas e os homens negros são vistos como precisando ser extremamente fortes, violentos, dominantes. Ou seja, a gente tem aí uma intersecção entre o machismo e o racismo, como vocês viram na aula da Carol. E aí as pessoas me perguntam, mas da onde isso começa? Por que esse menino de 14 anos aprendeu que ele tem que ser dominante na relação? Onde esse menino de 14 anos entendeu que o desejo dele é mais importante que o desejo da menina? Onde esse menino de 15 anos entendeu que ele pode dominar a mulher num relacionamento? Em alguns lugares. Entre eles, em um lugar que a gente fala pouquíssimo sobre, a pornografia. A pornografia, gente, hoje ela é acessada pela internet, que é um mundo sem limites, que a gente desconhece, e que tem conhecimentos extremamente violentos contra as mulheres. Tem uma pesquisa da Gayle Dines, que é uma pesquisadora que trabalha justamente a influência da pornografia na violência sexual, que ela vai estudar o site Pornhub, que é ali um site de pornografia, e vê que a tag adolescentes é a mais procurada. Em 2014, a tag mais procurada pelos brasileiros foi novinha. Porque a gente tem essa ideia da novinha como sendo a menina desejada, como sendo a menina que todo homem deveria lutar para ter de alguma forma. A pornografia coloca essa menina novinha como um objeto. E isso tem tudo a ver com o abuso sexual infantil. Os meninos, desde cedo, estão consumindo um conteúdo pornográfico extremamente violento, que sexualiza, hipersexualiza a mulher, que coloca a mulher numa situação, num lugar de inferioridade, uma sexualidade que é extremamente violenta, uma pornografia que está mostrando um sexo irreal, que não existe. E aí eu me pergunto, a gente tem falado sobre isso com os adolescentes? A gente tem falado sobre onde eles estão aprendendo a se comportar, como se comportar sexualmente? A gente não fala sobre isso. E aí, gente, o que acontece é que esse menino de 13 anos que entra no Google para pesquisar o que é um peito, o que é uma bunda, partes do corpo, a coisa mais natural do mundo, esse menino queria conhecer o que é o corpo humano. E aí o que aparece para ele é um vídeo pornográfico. E aí ele clica nesse vídeo e começa ali uma violência, uma relação violenta entre o homem e uma mulher. E quando ele pensa em pausar aquele vídeo, ele vê a frase: se você é homem, é isso que você tem que assistir. E ali, esse menino vai formando o entendimento dele de que a mulher é inferior, de que ele tem que ser dominante e de que ele tem que ter os prazeres e vontades dele acima dos prazeres e vontades dessa mulher. E aí, gente,
Quando eu faço rodas de conversa com meninas, adolescentes, meninas de 12, 13, 14 anos, elas me contam o quanto elas têm relações sexuais com namorados sem desejar. Elas não querem, mas elas entenderam que se elas não fizerem isso, elas não vão ser uma boa namorada. Ou seja, a gente precisa conversar com essa menina, porque se com 12 anos a gente explicar para ela que ela tem que ter sim o prazer dela e o desejo dela respeitado, que ela não tem que ter uma relação sexual quando ela não quiser, a gente consegue evitar uma série de violências. E mais do que isso, a gente precisa falar com esse menino. Porque, gente, eu já conversei com muitos meninos que viram para mim e falam: nossa, eu não preciso então ver esse conteúdo tão violento? E eu digo: não. E aí ele me fala: mas eu assisto porque todo mundo diz que eu tenho que ver. Porque para ser homem eu tenho que ver. E a gente vai construir juntos a ideia do que é ser homem. Será que ser homem é ser violento? E aí aqui eu trouxe algumas dessas frases, né? Engole o choro, seja homem, aí que esse menino vai aprendendo tudo isso. E aí, como eu disse, essa masculinidade tóxica e o machismo afetam não só as mulheres, mas também os homens. Os homens evitam buscar ajuda, o homem aprende que ele não pode buscar ajuda, o homem aprende que ele tem que ser forte e aguentar. Tanto que apenas 1 em cada 10 homens já foi ao psicólogo. E quando a gente fala de várias doenças, os homens também, eles acabam sendo muito prejudicados porque eles demoram muito para buscar ajuda. Eles aguentam aquela dor até não dá para segurar mais, porque ele entende que ele tem que ser forte. Os homens se matam 4 vezes mais no nosso país. E 1 a cada 4 homens até 17 anos diz se sentir solitário sempre. Vamos só repetir esse dado, porque esse é um dado que me choca muito. 1 a cada 4 homens de até 17 anos diz se sentir solitário sempre. A gente está falando de eu pegar 4 pessoas na minha frente e uma delas falar que sempre está se sentindo solitário. Isso é muito grave. Porque se sentir solitário dessa forma significa que esse menino não consegue compartilhar os sentimentos, que esse menino não está conseguindo ser quem ele quer ser. Isso significa que índices de suicídio muito altos acontecem no nosso país, de automutilação, de depressão. Isso é muito grave. Os meninos se sentem solitários e esses meninos, além de se sentirem solitários, entendem que para expressar os sentimentos isso deve ser feito através da violência. Ou eles reprimem ou expressam de forma violenta. 37% dos homens nunca conversou com ninguém sobre o que significa ser homem. E aí, onde que esse menino vai aprendendo? Na mídia, na pornografia, naquelas piadas do dia a dia, naquelas frases do dia a dia, que vão fazendo com que esse menino crie a noção de que ser homem é ser violento, é ser machão, é ser forte, e por aí vai. E aí, gente, quando a gente olha para todos esses dados, eu fico aqui pensando o quanto, através da educação, a gente tem uma oportunidade de conversar sobre o que significa ser homem. As meninas e meninos estão indo todos os dias para a escola. Todos os dias elas estão absorvendo conhecimentos e moldando a ideia de mundo. Claro que ela vai aprender em casa muitas coisas, a nossa mente não é moldada só pelo que a gente vê na escola, a gente traz muita bagagem de casa, das nossas outras relações, mas na escola a gente tem uma oportunidade de provocar uma reflexão crítica sobre o que é ser homem. Será que para ser homem a gente precisa de tudo isso? Será que para ser homem a gente precisa ser forte, não demonstrar fragilidade, ser dominante, não ter relação próxima com os amigos? O que é isso, gente? Isso é ser homem? Ou isso é ser infeliz? Isso é ser violento? Vamos repensar o que significa ser homem. E aí, gente, eu vou passar um vídeo bem importante para a gente refletir através de falas de homens sobre o que esses homens aprenderam sobre o que é ser um homem. Bora lá assistir o vídeo? Vem comigo. 2 milhões de anos culturais aqui, ó. Mulher gosta é de macho.
Mulher gosta de homem que tem atitude. Não é meia dúzia de palavras aí de umas mulherzinhas que fica falando umas coisinhas bobas. Mulher gosta, assim, quando ela passa com aquele bundão no fio dental, a gente olha. Esse discurso aí parece novo ou antigo? Pois é, essa masculinidade é conhecida como masculinidade tóxica. Ela sempre encontra novas caras, mas permanece com as mesmas ideias sobre o homem. Não tô mais aguentando ela todo dia no meu pé. Elas, é tudo com elas. Eu saio todo dia, parceiro. Todo dia eu pego uma mulher, não tem como, cara. Nem cavalo aguenta, pô. Só uma surubinha de leve surubinha. Taca a bebida, depois taca a pica e abandona na rua. When I look at what toxic masculinity really is, it's an abuse of power. The person, the police officer, the father, the man in power feels he's so right that I have to do this. I have to hit you. I have to shoot you. I have to hurt you. So you learn. My father felt he loved my mother while he was hitting her. Bom, gente, esse vídeo ele é muito interessante porque ele mostra como esse homem reproduz a violência entendendo que é uma forma de amor, que é assim que se relaciona com uma mulher, né? Então isso deixa bem concreto pra gente o quanto através da educação, o quanto através da formação das crianças, dos adolescentes, da nova geração, a gente pode desconstruir esse entendimento do que é ser homem, desconstruir essa ideia de que ser violento tem algo a ver com ser homem. O vídeo também mostra como essa masculinidade tóxica leva à violência entre homens. Isso é muito importante da gente pensar. O quanto existem essas brigas, briga de bar, briga na balada entre os homens brigando, se batendo, se machucando, como se fosse uma forma de demonstrar algum tipo de poder, de provar que eles são homens o suficiente, e não tem nada a ver, gente. No final, todo mundo acaba se machucando. A gente precisa conversar com os meninos sobre outras formas de se expressar, através do diálogo, através de um diálogo que seja não violento. E aí, falando sobre um diálogo não violento, vamos pensar então alguns pontos sobre o que a gente precisa ensinar para os meninos, para que os meninos consigam desconstruir seus padrões de masculinidade tóxica. Primeiro ponto, não ficar calado diante de um comentário ou atitude machista. É ensinar para os meninos, você homem que está assistindo, entender que seu amigo fez um comentário sexista sobre a roupa da mulher dele, seu amigo está controlando demais a mulher dele, vai lá e faça um comentário, fale alguma coisa. Chegou uma foto para você de uma mulher que você sabe que ela não deu consentimento para que essa foto seja espalhada, faça alguma coisa. Denuncie, converse com quem enviou a foto, dissemine todo o conteúdo que a gente está ensinando aqui através dos guias educativos do programa. Os homens não podem ficar quietos diante de atitudes machistas. Quando a gente fica quieto, é como se a gente concordasse. E é muito importante o homem utilizar esse lugar de privilégio que ele tem por não sofrer o machismo para colocar para outros homens quando ele entende que tem uma situação de violência. Isso é muito importante. É muito importante que você vire para um amigo e fale, olha, essa sua atitude não está legal. Porque quem sabe ele vai te ouvir mais por ser um amigo, um outro homem conversando com ele. Fique atento sobre os conteúdos que você consome na TV, na internet, jogos, redes sociais. A gente precisa conversar sobre isso com os meninos. E eu digo por experiência própria, eu já fiz muitos trabalhos sobre pornografia com estudantes, com meninos adolescentes. E não é virar para eles, não é sobre virar para eles e falar, não assista. Mas depois que eu explico como esse conteúdo é produzido e no que esse conteúdo gera, esse conteúdo extremamente violento, esse menino mesmo, por conta própria, fala, eu não quero mais assistir isso. A gente precisa ensinar que chorar, expressar os sentimentos não tem nada a ver com fraqueza. Se você precisar, peça ajuda. Levar isso para o dia a dia. Na sala de aula, viu um menino cabisbaixo e uma menina cabisbaixa? Dê a mesma chance para ambos se expressarem. Isso é super importante. Dividir as tarefas domésticas de forma igual. Isso é super importante. A gente precisa entender que meninos e meninas têm que fazer as mesmas tarefas, dividir seus tempos de forma igual. A gente tem dados que mostram como as meninas dedicam muito mais tempo a arrumar cama, cozinhar, cuidar dos irmãos do que os meninos.
Nunca se esqueça, não é não. A gente precisa trabalhar com sentimento, com os meninos. A gente precisa ensinar desde cedo que não é não. Que tem um corpo que é seu, que tem um corpo que é do outro. E não só o físico, mas que tem a vontade que é sua e tem a vontade que é do outro e que a gente precisa aprender a respeitar. Os meninos precisam saber disso. As meninas também. Mas a gente precisa conversar com os meninos. Porque senão, gente, a gente fica só naquele discurso em que a gente diz para a menina tomar cuidado quando ela sai na rua, mas não ensina para o menino que é ele que não tem que violentar. A gente precisa falar sobre consentimento. Os meninos têm que ajudar as meninas e mulheres que estão em situação de violência, isso é super importante. Os meninos têm que estar juntos nessa. E por fim, a gente precisa criar espaço para que os meninos, os homens, conversem com amigos sobre masculinidade, sobre sentimentos, sobre vulnerabilidades. É muito importante que os homens conversem entre si, comecem a se abrir entre si, para a gente desconstruir essa ideia de que o homem não pode expressar os sentimentos. Muito bem, gente. E tem um recado final que é super importante. Seja honesto. Se você é homem e você está tentando mostrar para o seu amigo que a atitude dele é machista, que a atitude dele está prejudicando uma mulher, que a atitude dele é preconceituosa, fala para ele que você também precisou aprender muita coisa para deixar de falar, de fazer coisas que são machistas, que fazem mal para a mulher, para toda a sociedade. Seja honesto. Fala que você também passou por um processo, para outra pessoa sentir que ela tem sim a oportunidade de aprender. O programa Violência contra a Mulher, o programa Violência Não é Normal, não é sobre apontar o dedo. É sobre a gente chamar para conversar. Chamar para conversar e mostrar, olha, já pensou que aquela sua fala pode acabar fazendo muito mal para alguém? Muito bem, gente. Terminando esse módulo, vamos relembrar o que a gente aprendeu até agora. A gente começou pensando como que as relações são construídas, as noções de relações são construídas na infância. Falamos sobre esses ciclos de violência, né, que são aprendidos e reproduzidos de mãe para filha, de pai para filho. Entendemos o que são os tais os relacionamentos abusivos e terminamos conversando sobre machismo e masculinidade tóxica. Na nossa próxima aula, a gente vai conversar sobre crianças e adolescentes, como a gente identifica, acolhe e encaminha casos. Esse é o nosso próximo módulo. Então, eu espero vocês e lembrem-se, anotem suas reflexões, suas dúvidas e os seus questionamentos. Muito obrigada e até mais!